Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa e friazinha, muito bom, glória a Deus. E juntos hoje falaremos do tema: Você realmente está enxergando? Mateus 13, de 10 a 17, Jesus irá nos ensinar o porquê muitas pessoas acabam não enxergando aquilo que é a sua palavra, o seu propósito, e muitos continuam ainda no engano. Vamos orar? Pai amado, eis-me aqui diante da tua presença. Eu me rendo, Espírito Santo, em plena dependência da tua revelação, do teu agir, que o Senhor venha fazer em mim e através de mim. Estende, Pai, as tuas mãos santas de poder sobre a minha vida e eu me rendo a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma manhã, estamos juntinhos aqui para aprendermos a palavra de Deus. E aqui diz assim, seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala através de parábolas ou por meio de parábolas, difíceis de todo mundo entender? Aqui o contexto de Jesus era que ele estava em um ambiente onde era Israel e nem todos conseguiam de fato compreender a mensagem daquilo que era a revelação da sua palavra. Aí ele explica: a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios do reino dos céus, mas a outros não. Porque aquele que tem receberá mais e terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem, lhe será tirado. E aqui ele estava dizendo justamente da compreensão dele mesmo, porque aqui ele estava ali no meio do povo de Israel, ministrando a verdade do evangelho, mas muitos aceitaram, mas outros não. E aí vemos que o fato de Israel ter rejeitado Jesus como Salvador, nós, vamos colocar assim, entre aspas, recebemos ali o Evangelho, porque Israel negaram a Jesus como Salvador, como Filho de Deus, e o Evangelho foi pregado aos gentios, a todos os outros povos que de alguma forma o aceitaram. Então aqui o pouco que foi tirado, aqueles que já têm o pouco que foi tirado, foi justamente Jesus retirando dali, E aqui ele diz que é por isso que eu falo por meio de parábolas, para que o povo veja, mas não enxergue, para que ouça, mas não entenda, porque tinha também um propósito de Deus aqui. Tinha um propósito do Pai em fazer com que não só o povo de Israel enxergasse Jesus como Salvador, mas todos os outros gentios. Porque vemos ali a luta de Pedro em relação a pregar para os gentios, Vemos ali o próprio Jesus, quando uma mulher que está com a filha possessa começa ali insistentemente a falar com ele, liberta minha filha. Ele fala: eu vim para os judeus e não para os não judeus. E ali ela olha, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E ali Jesus vê tamanha fé nela, em acreditar nele, mesmo não sendo ali, do povo judeu, e ele a cura, ele a liberta, a filha dela. Então aqui ele diz assim, eles ouvem, mas não entendem, mas eles olham, mas não veem.
O coração do povo se tornou insensível, eles taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos. E hoje não é diferente daquela época. Quantas pessoas a gente tenta falar do amor de Jesus, quantas pessoas a gente tenta falar do amor do Pai e as pessoas não querem ver. Esses dias mesmo teve uma pesquisa rolando aí na internet de que se a pessoa aceitava 5 mil reais ou sentaria 5 minutos para falar com Jesus. E todas, a maioria, rejeitou e disseram que preferiam dinheiro. Então, aqui são pessoas que estão ouvindo falar de Jesus, pessoas que estão ouvindo ministrar que Jesus é o Salvador, que a palavra diz que ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém pode ir ao Pai senão através do Filho, mas é como se os ouvidos deles estivessem tapados e os olhos deles não pudessem enxergar. Isso não é diferente da mesma época de Jesus, porque estamos falando dele, explicando acerca dele, até mesmo aqui, né, em algumas lives que eu fiz, eu recebi comentários de como você acredita em Deus. Eu acredito porque eu sei quem ele é, eu sei, eu já tive experiência com ele. Inúmeras experiências, eu tenho uma vida com Deus que todos os dias eu vejo o milagre, todos os dias eu vejo o agir dele, a misericórdia dele para com a minha vida, fora de onde ele me tirou, né? Então ele me tirou do mundo que estava ali em pecado, um vazio enorme dentro do peito, né? E assim, não importa compra, sair, né? Dançar, não importa nada disso, porque o vazio ainda permanecia. E esse vazio só pode ser preenchido por ele. Por quê? Porque as vendas foram tiradas dos meus olhos. Porque o que nós, seres humanos, fazemos? Não iremos buscar a Deus de imediato, mas a gente, uns bebem, outros usam drogas, outros vão para pornografia, outros vão para balada, outros vão para as compras. Tantos meios que o mundo oferece de tapar esse vazio e esse buraco dentro de nós, mas esse vazio e esse buraco só pode ser preenchido por Jesus. Não existe outra coisa que possa substituir Deus dentro de nós, Jesus dentro de nós. E aqui esse povo, eles estavam com o quê? O coração deles se tornaram insensíveis. Eles taparam eles mesmos pelas escolhas dele, que não é diferente hoje em dia. Taparam seus ouvidos e eles fecharam os próprios olhos, porque eles não queriam aceitar Jesus. Vimos ali os fariseus, os mestres da lei, conheciam a palavra, estava ali diante deles, mas eles não queriam enxergar, porque eles não queriam um Salvador simples e humilde, como Jesus veio, nascendo ali numa manjedoura, filho de Maria e José, né? Como assim você nasceu de Maria, a gente conhece teu pai, né? Só que estava escrito que o Salvador viria, o Espírito Santo envolveria Maria, ele viria à terra. Então aqui taparam o ouvido e os olhos. Eles próprios escolheram não acreditar na palavra. E assim não é diferente hoje. E aqui ele disse, se não fosse assim, veriam com os seus olhos e ouviriam com seus ouvidos e compreenderiam com o quê? O seu coração e voltaria a mim e eu os curaria. Curaria o que? Da alma, curaria o espírito, curaria ali a compreensão de quem é Jesus. E aqui ele diz, mas benditos são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos porque ouvem. Eu afirmo a verdade a vocês, muitos profetas e homens justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam, que é a própria experiência de caminhar com Jesus, de ouvir o mestre falar, porque profecias estavam acontecendo o tempo todo. Jeremias, Daniel, vários livros do Antigo Testamento, inclusive o próprio Gênesis, que Jesus estava ali quando o mundo foi criado. O próprio Jesus, Filho, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então,
o que você ainda tem permitido os seus olhos não verem, os seus ouvidos ouvirem a voz do Pai? Ouvir isso que eu estou te dizendo. Não tape os seus olhos, não tape os seus ouvidos para não ouvir, porque a própria palavra diz, aquele que ouve a minha palavra e crê, confessa com a sua boca que eu sou o Salvador, se tornará meu filho. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo está atuando hoje, agora, aqui na minha vida. Eu não falo de mim mesmo porque eu sou imperfeita, mas eu falo da autoridade do nome de Jesus, porque é só Ele que cura, é só Ele que liberta, é só Ele que leva ao Pai. É só Jesus. Se você não confiar a sua vida a Ele, se você não confessar com a sua boca que Ele é o Salvador, você não terá acesso ao Pai. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Aqui Ele é categórico. Ninguém vai ao Pai. Ninguém é ninguém se não for através do Filho. Então existem inúmeras religiões, mas se não for Jesus Cristo, o intermediador, você não vai ter acesso ao Pai. Você vai ter acesso ao misticismo, você vai ter acesso à religiosidade, você vai ter acesso a qualquer coisa, inclusive o próprio Satanás, menos a Deus. Então, aqui eu te faço uma pergunta nesta manhã. De fato, você realmente está vendo? De fato, você realmente está enxergando? Porque os sinais estão aí, aqueles que creem. Sinais no céu, sinais na terra, a palavra de Deus se cumprindo, porque o relógio espiritual do mundo é Israel. E estamos vendo tudo o que está acontecendo em Israel, dia após dia, confirmação e testificação do que está escrito na Bíblia. Está escrito, basta você ler, basta você ouvir, basta você abrir o seu coração. De fato você está enxergando Jesus? De fato você está enxergando que a qualquer momento está muito breve, muito breve para Jesus voltar. Sabemos que a nova ordem mundial está em andamento. Logo será uma única moeda, um único Deus, um único governo. Tudo está caminhando para isso. E eu te pergunto, você está enxergando o fim? Você está enxergando que Jesus é a única solução? Porque Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ele bate na porta do meu coração e do seu coração. Ele bate e pergunta, posso entrar? Ele está te dando livre-arbítrio. E a minha pergunta é, você está enxergando ou ouvindo ele bater na porta do seu coração? Na sua razão, na sua forma de pensar? Porque aqui ele disse que, de forma muito categórica, porque aquele que tem receberá mais e terá em grande quantidade. Mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem, lhe será tirado. E assim vemos que os discípulos do Senhor receberam mais e fizeram mais em nome dele. Mas muitos, inclusive um deles que era Judas, ele caminhava com Jesus, ele via a ação de Jesus, os milagres de Jesus, mas o pouco que ele tinha, ele decidiu vender, foi-lhe tirado, e ele morreu ali sem Jesus. Quer dizer, pode ser que no último momento tenha acontecido o arrependimento, Aí é ele Deus. Só saberemos quando tivermos de fato na glória. Então, você estará na glória? Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante dele. Então é importante que você passe a enxergar espiritualmente. É importante que você passe a enxergar a sua ação mediante aquilo que você ouve e aquilo que você vê. Claro que temos muitas igrejas que dizem e falam de Jesus, mas não vivem. Mas cada uma vai ter que dar conta,
Porque a palavra de Deus fala, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E ali o próprio Deus falará, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque não adianta só falar o nome de Jesus e você não viver. Não adianta você, de alguma forma, pregar o evangelho e não ser a carta viva. Então é importante que a sua vida seja transformada. Você possa ouvir a palavra, ser preenchida dela, escolher caminhar em obediência, em amor, em temor, confessando ali, dia após dia, sua dependência em relação ao cuidado do Pai, porque você deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus. Então, você realmente está enxergando tudo que Jesus já fez na cruz, morreu por você, sofreu por você, ressuscitou por você, está à destra do Pai e a qualquer momento voltará por você. Você está enxergando isso? Se você ainda não está enxergando, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor tire a venda dos meus olhos, a venda, o tapar dos meus ouvidos e do meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador nesta manhã. Entra na minha vida e muda minha história, que eu seja a tua carta viva, em processo de transformação até a tua volta. Em nome de Jesus, eu declaro e confesso que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, o único que me levará de fato ao Pai. Para caminharmos numa vida de santidade aqui, de renúncia ao pecado dia após dia, para então vivermos uma eternidade juntos. Amém. Se você fez essa oração comigo, tenha certeza de que a sua vida será transformada. Tenha certeza de que você caminhará dentro daquilo que é a vontade e o querer de Deus, dentro daquilo que é o padrão de excelência que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então que você tenha plena certeza. Abra os seus olhos, destape os seus ouvidos, abra seu coração e seja transformado na sua mente para compreender o que é de fato enxergar a Jesus, o que é de fato enxergar a Deus, o que é de fato enxergar a verdade do Evangelho e caminhar por ela e viver por ela. Amém? Muito obrigada, Ângela que entrou, Fernanda. Deus abençoe a vida de vocês mais e mais. Lembre-se, curta, compartilha, deixe um like de vocês e vamos juntos semear a verdade do Evangelho, para que os olhos que ainda não conseguem ver, os ouvidos que ainda não conseguem ouvir, possam ser impactados e de fato sejam libertos para entender e compreender quem Jesus é. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eis-me aqui diante da tua presença. Pai, quem ouvir esta live, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam destampados, que o coração e a mente compreendam a verdade do teu evangelho, a transformação que somente o Senhor pode fazer, porque a tua palavra já me garante que tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus. Portanto, declaramos, Pai, agora em nome de Jesus, que cada pessoa que ouvir essa live será liberto, seus olhos serão abertos, seus ouvidos destampados, para compreender a tua palavra e o evangelho do teu reino. Porque o Senhor veio, morreu, sofreu, ressuscitou, está à destra do Pai e a qualquer momento voltará a buscar a tua igreja, para termos uma vida na eternidade contigo. Assim te louvamos, te bendizemos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Tem o Pix semeando para frutificar, @gmail.com. Que Deus possa multiplicar toda oferta dada a mim, em saúde, em prosperidade, em tudo aquilo que você precisa, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui, Ele permitindo, para darmos continuidade à palavra do Pai. Deus
te abençoe.